Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018, são 21 horas e 34 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar. Eu sou o Sérgio Frias. Inicialmente, vamos ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, chegamos aí no último episódio dessa série, que foi um misto aí de drama e terror pela campanha do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E até lá no início teve uma certa tranquilidade, o Vasco atuou bem em algumas partidas, teve ali figurando na parte de cima da tabela, mas na grande parte do campeonato aí a gente ficou de 10º para baixo, e isso definitivamente o torcedor do Vasco não aguenta mais. Nós estamos agora aí nessa última rodada. Apesar do Vasco ter feito um esforço muito grande para ser rebaixado, a gente está chegando numa situação em que a gente depende apenas da gente. Não é depender da gente tendo que ganhar para não depender de outro resultado. O Vasco pode até só empatar. O Vasco precisa apenas de um empate para não depender de mais ninguém. E até porque o Vasco, por acaso, foi derrotado pelo Ceará. Ainda tem outras 3 equipes ali nessa briga aí, né, na parte de baixo, que é a Chapecoense, Sport e América Mineiro. E o Vasco, mesmo perdendo, se uma dessas equipes vencer, o Vasco ainda consegue se salvar. Ou seja, se o Vasco for derrotado para o Ceará, Sport não pode vencer, Chapecoense não pode vencer, América Mineiro não pode vencer. Sport vai jogar em casa contra o Santos. Eu aposto numa vitória do Sport. Chapecoense vai jogar contra a equipe do São Paulo, que está aí ladeira abaixo, as atuações medíocres. Quem assistiu o jogo ontem contra o Ceará viu a equipe do São Paulo. Então, digamos aí que a Chapecoense vença. E aí resta América Mineiro e Fluminense no Maracanã. Mas quem tiver boa memória aí vai se recordar de um jogo de 2014 da Copa do Brasil contra um outro América também, no Maracanã. O Fluminense havia vencido o primeiro jogo por 3-0 e tomou de 5-2 com direito ao gol do Pimpão e foi eliminado. Então não pode contar com o Fluminense. Então o Vasco ele não tem que se preocupar ou não tem que ficar usando como muleta esses resultados. O Vasco tem que fazer a sua parte. E a parte do Vasco é o mínimo. É o mínimo que o Vasco pode fazer, é trazer um empate lá do Ceará. Para acabar de vez com essa série que eu disse, que é um misto de drama e terror. O Vasco, que no ano passado se classificou para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, e esse ano está nessa briga. E eu queria fazer um destaque aqui para um elemento que é pouco lembrado, é um elemento que não veste o uniforme e entra em campo para ser vaiado, para ser xingado. É um elemento que, no final do jogo, não é lembrado pela torcida e justamente, com toda a justiça, vaiado, como foi nesse último jogo o presidente do clube. Esse elemento que eu me refiro, e que poucas pessoas sabem os nomes, é do Departamento Médico e Preparação Física do Vasco. O Departamento Médico e a Preparação Física do Vasco são grandes responsáveis pela situação em que a equipe está nesse campeonato. Porque o Vasco, o elenco que o Vasco tem, não era para estar nessa situação. O Vasco tem jogadores na sua equipe, não é uma equipe de craques, longe disso. Mas no nível do futebol brasileiro atual, não era para o Vasco estar brigando nessa situação. Só que não adianta você também contratar grandes jogadores se esses jogadores estão doentes. Porque é isso que a gente tem visto no campeonato todo. O Vasco tem um presidente que é médico, tem um departamento médico com médicos que foram indicados por ele, foram colocados lá por ele, uma preparação física também colocada lá por ele,
e que o time do Vasco consegue jogar 45 minutos. Eu recebi hoje, num grupo de WhatsApp, os jogadores do Vasco que estão sem condição de jogo, né? Estão lesionados, enfim. É exatamente um time inteiro, são 11 jogadores. Tem a escalação aqui, ó. Lennon, Breno, Ramon, Henrique. De sábado estão dizendo que talvez jogue, mas vamos botar aqui Bruno Silva, Rildo, Pikachu, que foi expulso, mas também estava sentindo lesões, e você vê nitidamente que o Pikachu caiu muito fisicamente nesse final de temporada. Vinícius Araújo, Martin Silva e Giovanni Augusto, são 11 jogadores. Então esses são também grandes responsáveis pela campanha atual do Vasco. Eu sei que tem muito torcedor do Vasco que não gosta do treinador. Eu queria poder estar aqui falando que a culpa é do treinador. Só que, mais uma vez, nesse último jogo, 2 substituições tiveram que ser feitas por causa de lesão. E quando o jogador não lesiona, é nítido. Quem está no estádio, quem está vendo pela TV, você vê o time do Vasco se arrastando no segundo tempo. O Vasco, no segundo tempo, ele se encolhe todo. Os 11 jogadores vão para trás trás do meio de campo, linha do meio de campo para trás da defesa. Isso você percebe numa movimentação. E no primeiro tempo você vê o Max Lopes lá na frente, na intermediária. E quando começa o segundo tempo, o Max Lopes já está atrás, já está lá defendendo também. E aí você vê os jogadores do Vasco se arrastando, correm, parece que o pé está prendendo na grama. Quer dizer, nitidamente problema físico. Então eu quero deixar esse destaque, porque eu já estou vendo as especulações de contratações para o ano que vem, já dizem um atleta aí do Independiente Del Valle. Repito, não adianta trazer jogador se os jogadores estiverem doentes, se o jogador não puder atuar. Se o Vasco tivesse todo o seu elenco à disposição, vamos dizer aí que seja aceitável, 2 ou 3 jogadores no departamento médico, com certeza, primeiro, o treinador teria mais opções. Segundo, o treinador não teria que fazer substituições que não estavam na sua mente. Que ele tem que fazer ali uma improvisação, tem que tirar o Henrique e botar o Maranhão. Quer dizer, atrapalha completamente. Um time que já está nitidamente nervoso ali, brigando por uma vitória, um empate, que, enfim, tire a gente dessa situação. Então, antes de qualquer coisa, de contratar jogador, de contratar treinador, tem que mudar esse departamento médico do Vasco e tem que mudar essa preparação física do Vasco. Esse vai ser o grande reforço do Vasco para 2019. É isso que tem que ser feito. E é lógico, não eximindo a responsabilidade do presidente, porque ele, como médico, deveria perceber isso. Ele, como vice de futebol, deveria perceber isso. E não faz nada. Então, ele, é lógico, também é grande responsável. Só que o presidente você não muda. Você não pode demitir o presidente. Você tem que esperar a próxima eleição. Então, já que não pode mudar o presidente, que se mude o departamento médico e a preparação física do Vasco, se a gente quiser ter jogador para jogar no que vem. Boa noite. Muito bem, boa noite agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite a todos os amigos da mesa. Realmente a gente não queria estar aqui hoje, na última rodada, sem estar disputando lá em cima nas cabeças do campeonato. E o Rodrigo falou muito bem aí da questão da preparação física, das lesões e do rendimento do time ao longo desse campeonato. Campeonato brasileiro longo, e a gente no final tendo que fazer essas 2 substituições por lesão, tendo que não vendo o time no segundo tempo como a gente gostaria, que é cada vez uma forma que o primeiro tempo. E com esses erros e com essas coisas, a gente está aí nessa situação que, na verdade, a gente tem um percentual pequeno, depende só da gente, depende da gente jogar com empenho, para pelo menos garantir essa vitória aí, quem sabe a gente chegar na Sul-Americana e, enfim, ter esse consumo final aí desse campeonato. E pelo que vem, os erros cometidos não ocorram e se aprenda com o que foi feito nesse ano, para que a gente a torcida do Vasco não sofra e melhore as coisas aí. Uma coisa que não mudou, a questão lá da arbitragem, eu não gostei de novo dessa arbitragem, tinha um absurdo
fez com o Pikachu, as faltinhas, as coisinhas que esse juiz, achei que ele estava tendencioso desde o início do Palmeiras. E também a questão que não muda, os narradores, a gente viu, eu não fui nesse jogo, infelizmente, eu acompanhei pela Premier, e a gente vê os narradores torcendo contra o Vasco escancaradamente, depreciando a instituição, tudo que eles podem fazer contra o Vasco, até falar que o torcedor do Vasco estava comemorando a vitória ali do Palmeiras, na divisória do estádio São Januário, que qualquer frequentador de São Januário, pessoa um pouco mais ligada, sabe que aquilo ali são torcedores do Palmeiras, que ficaram naquele lado da arquibancada. E a única coisa que eu vi foi ele realmente, os narradores, o pessoal comentarista, o narrador, falando que foi um jogo de paz, foi um jogo de torcidas amigas e, enfim, isso tem que ser valorizado mesmo. A gente viu cenas lamentáveis aí lá na Argentina, na final da Libertadores, uma competição importantíssima. E a gente vê esses problemas, a gente viu também na arquibancada lá no Morumbi, o torcedor do Flamengo fazendo aquela arruaça que eles já fizeram lá no Maracanã, aquela vez invadindo. E nada acontecendo e nada sendo reverberado, nada sendo amplificado para o adversário. Quando acontece alguma coisa com o Vasco, a gente sabe como é que fica, né? Então a gente chega nesse final aqui do ano e mais uma vez o Flamenguinho apostando todas as fichas aí para... No início do ano eles falaram que iam ganhar a tríplice coroa, né? Ganhar 3 campeonatos aí, Libertadores, Brasileiro, sei lá qual outro mais, falaram, e chegam sem nada, chegam ficando só no cheirinho. A gente viu aí o jogador do Palmeiras encarnando eles, a beça, tanto no aeroporto, dentro do avião, no ônibus. E eu lembro lá atrás, toda a imprensa, do esporte por ser vice, mesmo o Vasco não sendo o maior vice, sendo o Flamengo o maior vice. E a gente vê todo isso que eles fizeram, né? Porque eles chegam em amarelo, Flamengo amarela, e a gente não vê essa... a gente vê até, na verdade, uma blindagem com isso. Mas, enfim, a gente vai falar aqui de alguns temas no programa hoje, Casaca no Rádio ao vivo, e a gente espera muito que a torcida do Vasco lá do Ceará faça uma belíssima festa, porque vão fazer, sempre fazem, incentivem, que o pessoal lá da região do Nordeste possa ajudar o Vasco lá, que a gente faz essa vitória. E na segunda-feira estaremos aqui comentando mais assuntos relacionados ao Vasco, ao planejamento do ano que vem, que não pode acontecer de novo, que tem que ser melhorado. A gente já vem falando ao longo dos programas de Casaca no Rádio, mas a gente espera aí que essa semana seja de concentração total, de apoio incondicional ao Vasco, à Cruz de Malta, aos jogadores que vão vestir a nossa camisa, e que dê tudo certo, que a gente merece, o Vasco merece, todos nós merecemos. E, enfim, esse é o recado meu aqui. Vamos continuar o programa. Peço mais uma vez aquela participação pelo chat do nosso canal no YouTube, do Web TV Casaca, e também pelo WhatsApp, se você preferir, é o 21, prefixo do Rio, 971-693-694. Boa noite a todos. Segue aí, Sérgio. Muito bem, Yuri. Tá aí, então, o recado dos nossos comentaristas no início de programa. O Vasco, evidentemente, teve uma semana com 2 pontos absolutamente distintos, a vitória sobre o São Paulo e a derrota sofrida diante do Palmeiras, mas uma coisa continua sendo evidenciada: o problema físico do Vasco continua terrível se nós levarmos em consideração qualquer outro time
que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e briga por alguma coisa ainda nesse final de certame. O Vasco contra o São Paulo na última quinta-feira conseguiu uma boa vitória por 2-0. Um gol do Andrei no primeiro tempo, chute fora da área. Posso depois confirmar, mas acredito eu que tenha sido o quarto gol do Andrei no Campeonato Brasileiro. E quando a fase não é boa, é impressionante o que sofre o jogador individualmente. Porque o Andrei, um atleta que até o ano passado era sistematicamente criticado, não tinha grande chance, quando tinha não as aproveitava. Nesse ano, jogando nesse ano, no Campeonato Brasileiro, ele fez 4 gols, e 4 gols em chutes de fora da área, o golaço contra o Cruzeiro, no Mineirão. Na derrota do Vasco pro Botafogo por 2-1, também fez um gol de fora da área, contando ali no caso com a falha do goleiro. Um belíssimo gol contra o Internacional de Porto Alegre, um rebote após uma cobrança de escanteio. E um gol também num chute traiçoeiro, que venceu o goleiro do São Paulo em São Januário na última quinta-feira. Um atleta que evoluiu, sem dúvida nenhuma. Um jogador que tem se esforçado, tem se dedicado bastante, que nós esperamos que tenha um excelente ano de 2019. Termine bem em 2018 e que tenha um excelente ano de 2019. Foi um jogo em que o Fernando Miguel fez uma das defesas mais bonitas de um goleiro do Vasco esse ano, os 40 minutos do segundo tempo, faz uma cobrança de falta da esquerda, uma cabeçada, a queima-roupa, e ele conseguiu defender. No momento o Vasco vencia por 1-0. E o último lance do jogo, um belo lance do Maxi Lopes, combinado com o Iago Pikachu, o Vasco venceu por 2-0. Passou sufoco? Passou. São Paulo foi o segundo tempo inteiro para cima do Vasco. O Vasco não conseguia armar grandes jogadas de contra-ataque, mas a equipe conseguiu segurar o resultado e a vitória veio, o 2-0. Essa vitória colocou o Vasco com 42 pontos ganhos e praticamente livre de qualquer problema com relação ao rebaixamento. Houve o jogo de domingo contra o Palmeiras, uma partida em que o Vasco até começou com algum brilho, mas a qualidade do Palmeiras e mais uma vez também o problema físico do Vasco no segundo tempo começou a demonstrar que se houvesse um ganhador, provavelmente seria a equipe paulista. E acabou fazendo um lance em que houve uma bela jogada do seu ataque, o gol decisivo, o gol que valeu o título para o Palmeiras e que manteve o Vasco com os 42 pontos. Vou passar para o Rodrigo Alonso para ver se ele quer falar alguma coisa a respeito dos 2 jogos, sobre o que aconteceu nos 2 jogos, e nós vamos passar para outros assuntos ainda focados no futebol, em relação ao jogo seguinte agora contra o Ceará, a outras questões que tangenciam tudo isso, mas eu quero primeiro ouvir o Rodrigo Alonso, ver se ele quer tocar no assunto, falar alguma coisa a respeito dessas 2 partidas, Vasco 2, São Paulo 0, Vasco 0, Palmeiras 1. Vamos lá, Rodrigo. Bom, Sérgio, eu estive lá em São Januário nessas 2 partidas. Eu não tinha ido nos últimos jogos do Vasco. Aquela partida contra o Atlético Paranaense, ela, ao mesmo tempo que ela me irritou, e irritou com certeza todos os torcedores do Vasco, aquilo até me motivou a ir para São Januário, porque ficou cada vez mais claro nesse final de campeonato que o 12º jogador tem sido a torcida. A torcida tem sido fundamental para essa equipe do Vasco se superar. Esse jogo contra o São Paulo, eu, com toda sinceridade, fui muito pessimista para o jogo. Eu acho que com razão, como eu disse, pela forma como o Vasco atuou contra o Atlético Paranaense e como tem atuado nos últimos jogos, mas, para minha surpresa e felicidade, lógico, o Vasco não teve uma atuação memorável, mas o Vasco taticamente atuou bem. E a gente via os jogadores se esforçando, apesar desse problema que eu falei no meu boa noite, da questão física e tal. Mas a gente teve vários jogadores que se destacaram. O Sérgio citou aí o Fernando Miguel, que fez uma defesaça aos 43. Se aquela bola entra, o Vasco não ganharia o jogo. Então, quer dizer, a gente pode dar o crédito dessa vitória, grande parte dela ao Fernando Miguel. Mas tiveram outros jogadores também, o Max Lopes, que mais uma vez
fez a diferença. E a gente diz aí, eu digo desde o início, quando ele chegou ao Vasco, que esse cara, ele ia fazer alguma coisa que ia determinar o destino do Vasco nesse campeonato. Ou Sul-Americana, ou o Vasco sair desse pesadelo de Z4, e está se cumprindo isso. Mais uma vez, ele foi fundamental, é um cara muito frio, muito habilidoso. Ele deve ter jogado futsal durante anos, porque essa proteção que ele faz de costas é uma proteção clara de futsal, usa o corpo. O Andrei, que fez um gol, um belo gol. Luiz Gustavo, nessas 2 partidas, também merece destaque. A gente que criticou muito o Luiz Gustavo, porque ele às vezes é meio estabanado e ele já fez gol contra e tal, mas ele é um cara muito raçudo e foi muito aplaudido pela torcida do Vasco. Então, nesse jogo contra o São Paulo, o Vasco, lógico, aquele problema do segundo tempo, que recua muito, fica esperando a equipe atacar, só que a equipe do São Paulo, como eu disse, tem que estar aí ladeira abaixo, não ofereceu tanto perigo, e a equipe do Vasco também conseguiu ali afastar, e era uma grande dificuldade nossa, a bola aérea, né, que o Vasco tem sofrido tanto, e nesse final de ano aí tem melhorado bastante nessa questão. Então o Vasco conseguiu essa vitória, o gol que no final fechou o caixão. Teve um gol mal anulado, na minha opinião, é um lance que acontece em todas as partidas, o juiz marcou falta, mas enfim, o Pikachu lá no final fez o segundo, o Vasco venceu. E aí, lógico, a gente vai para São Januário achando assim, o Vasco vai jogar da mesma forma, pelo menos, que atuou contra o São Paulo. E no primeiro tempo, eu até achei um jogo equilibrado, o Palmeiras não criou muitas chances, o Palmeiras deu 2 ou 3 chutes a gol, o Vasco também deu uns 2, 3 chutes a gol. O primeiro tempo equilibrado, 0-0. Mas, como eu falei, quando começa o segundo tempo, você olha para o campo, você percebe. O Maxi Lopes já estava recuado. O Maxi Lopes já começa o jogo no campo defensivo. Quer dizer, o time do Vasco todo atrás chamando o adversário. E aí não deu outra. O Palmeiras martelou. O cara entrou lá, o Paulo Nunes da nova geração lá entrou. O garoto tem estrela. Fez um gol lá no final do jogo contra o América Mineiro, até machucou a cabeça, achei que ele não fosse atuar e jogou. E quando ele entrou, quando ele apareceu na beira do campo, eu até imaginei, falei, pô, esse cara tem estrela, esse cara vai entrar e vai fazer alguma coisa. Não é um grande jogador, mas é oportunista e fez o gol do Palmeiras. O Vasco poderia ter conquistado aí pelo menos um empate, que já dava aí com certeza uma tranquilidade aí para a gente. Na verdade, nem precisaria, né, de resultado nenhum nessa última rodada, já estaria livre de qualquer chance de rebaixamento. Mas agora é a gente torcer para que aconteça o que aconteceu em algumas rodadas desse campeonato, porque o Vasco tem uma atuação de razoável para boa, uma atuação ruim. Aí depois tem uma atuação de razoável para boa, uma atuação ruim. Então, que o Vasco tem uma atuação agora contra o Ceará, mais ou menos como jogou contra o São Paulo, que os jogadores possam entrar em campo, que os jogadores possam continuar em campo, que o treinador não tenha que fazer nenhuma substituição, improvisação. Se isso acontecer, o Vasco se salva. Repito, o Vasco só precisa de um empate, é o mínimo que a gente precisa. E mesmo sendo derrotado, ainda tem resultados que favorecem o Vasco. Então, a gente acreditar que vai realmente se salvar, mas acabou o apito final do juiz, Vasco na Série A em 2019, e já começar uma cobrança em cima da diretoria. Repito, tem que ter contratações? Tem que ter contratações. Mas a primeira medida a ser tomada é trocar o departamento médico do Vasco, trocar a preparação física. Eu procurei no site do Vasco, tem aqui o link futebol, aí você clica assim, tá comissão profissional, aí você clica, não aparece nada, tá zerado, tá em branco. Aí a gente vai aqui em elenco, aí tem os jogadores, você procura aqui clube, quer dizer, alguém sabe quem é tem aqui o vice-presidente médico, tá aqui, vice-presidente do departamento médico, Antônio Vitor de Abreu. A torcida do Vasco conhece o Antônio Vitor de Abreu? Alguém lá no final do jogo gritou fora Antônio Vitor de Abreu? Então é esse aqui o nome que a gente tem que ficar atento, para que no ano que vem, pode ser, de repente, um excelente profissional na área dele, pode ser um excelente pai de família, não duvido, mas não deu certo como vice-presidente médico do Vasco, do departamento médico.
está mais que provado, não são palavras jogadas ao vento. Está aí dentro de campo, demonstrado. Então é isso que tem que mudar. Para mim, primordialmente, departamento médico e preparação física do Vasco tem que ser trocada. Jogadores com a saúde restabelecida. Como eu disse, o Vasco tem bons jogadores no elenco. O Rildo é um jogador que faz muita falta, fez muita falta nesse campeonato. E os jogadores que estão entrando em campo, eles no segundo tempo fazem falta. Eles mesmo não saindo, eles fazem falta por quê? Porque ali não está o jogador 100%, ali não está o Thiago Galhardo 100%, não está o Kelvin 100%, não está o Andrei 100%, não está o Pikachu 100%. Está o jogador ali, 50% do jogador, 60% do jogador. A gente quer o jogador 100%. Não adianta trazer o cara lá, um colombiano, um boliviano, um argentino, o cara vai chegar, vai vir com saúde, vai chegar aqui, pega uma gripe, fica 1 mês e meio fora. O cara tem uma unha encravada, fica 6 meses fora. Então, esse é o meu desabafo. Acho que o Vasco, lógico, tem todas as chances para se manter. Acredito que consiga se manter, até porque, como eu disse, tem que fazer muito esforço para cair. E o Vasco, esse ano, se acontecer dessa queda, que é difícil, mas pode acontecer, a gente não pode falar nem de arbitragem. Agora, vocês imaginam, nesse campeonato de 2018, se o Vasco fosse tungado como foi no Campeonato Brasileiro de 2015? Vocês imaginam esse time do Vasco, doente, perdendo 14 pontos por erro de arbitragem? Já estava rebaixado na metade do segundo turno. Já tinha caído. O Vasco teve um prejuízo contra o Corinthians, mas também foi beneficiado em outros jogos. Contra o Cruzeiro teve um pênalti lá para o Cruzeiro que o Júnior dá. E teve outras partidas, e nos prós e contras, você fazendo o balanço aí, o Sérgio pode ter até números exatos, mas se você for lembrar de cabeça aí, o Vasco não teve prejuízo de arbitragem para hoje estar reclamando. Então, é óbvio, o torcedor nem toca nesse assunto porque não aconteceu. Agora, eu fico imaginando se tivesse acontecido o que aconteceu em 2015. A gente já teria sido rebaixado. Segue aí, Sérgio. Muito bem, Rodrigo. Pegar o final aí da sua fala em relação a 2018 no Campeonato Brasileiro. O Vasco teve 2 prejuízos de arbitragem contra o Flamengo no jogo do turno. O Vasco empatou em 1-1 e venceria a partida se não houvesse o gol do Flamengo marcado de forma irregular. E nessa partida última contra o Corinthians, da penúltima rodada, melhor dizendo, aliás, antepenúltima rodada, considerando a última, esse jogo contra o Palmeiras, o Vasco teve um prejuízo grave de arbitragem, 2 pênaltis não marcados. O Corinthians venceu por 1-0. Se os 2 pênaltis fossem marcados e convertidos, o Vasco venceria por 2-1. Seria aí um prejuízo de mais 3 pontos. Mas, por outro lado, o Vasco teve 3 benefícios de arbitragem em jogos diferentes. Um na partida contra a equipe do Cruzeiro, um pênalti não marcado, de sábado no Edilson. O jogo foi 1-1, o Cruzeiro venceria a partida caso convertesse o pênalti, sempre com esse raciocínio de que um pênalti vale gol, independentemente do momento do jogo que acontece. É um raciocínio que foi criado pelo site Placar Real, fez muito sucesso no início da década e, curiosamente, ficou até 2015, quando apareceu o número do Vasco ter sido prejudicado na visão daquele Placar Real, que, se não me engano, na visão deles foi 11 pontos, uma coisa assim. Nós, inclusive, trocamos e-mails na época, mostramos que haviam sido 14, mostrando todos os lances que levaram a esse raciocínio. E, enfim, e aí foi o último ano que esse Placar Real apareceu falando sobre isso, mas é uma forma realmente de você tentar criar, a partir dos erros de arbitragem, os erros chamados erros capitais, um resultado que poderia ser aquele correto se as arbitragens fossem justas. Então o Vasco nessa partida contra o Cruzeiro perderia 1 ponto. O Vasco no jogo com o Botafogo, que empatou no Engenhão em 1-1, o Ramon cometeu um pênalti no segundo tempo a favor do Botafogo, seria um pênalti a favor do Botafogo. O Botafogo também venceria o jogo. E na partida contra o Fluminense, que o Vasco venceu por 1-0 com gol de pênalti, houve um pênalti também do Thiago Galhardo e do Matheus Alessandro, que seria o gol de empate do Fluminense. O Vasco perderia 2 pontos. Então, no frigir dos ovos, o Vasco perderia 4 pontos em benefício que teve de arbitragem e deixou de ganhar 5. Situações em que ele teria a possibilidade, evidentemente, de conquistar esses pontos se não fosse prejudicado pela arbitragem. Então, no final das contas, o balanço do campeonato, 1 ponto, que o Vasco tem a menos na tabela em função da questão das arbitragens. Agora,
Isso, evidentemente, comparado em 2015, o Vasco estaria brigando ali entre oitavo e nono lugar no Campeonato Brasileiro da época. Mas, falando sobre esses outros tópicos, a questão de preparação física, a questão dos atletas que foram trazidos e as condições deles, o Vasco ele errou demais no ano de 2018. Isso é inegável. O Vasco ele foi deixado lá no dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, 21 de janeiro. Me recordo que na primeira partida do Alexandre Campelo como presidente do Vasco, o Nenê jogou, fez gol na partida, sofreu um pênalti, fez gol, deu uma bola na trave, e foi o primeiro jogador dispensável da equipe do Vasco. Ontem desperdiçou um pênalti, que aliás foi o primeiro pelo São Paulo, desperdiçou, jogou mal, mas buscou o jogo. Não fez, por exemplo, como o Diego Souza, que praticamente não quis jogar, né? Entre aspas. Mas, enfim. Mas foi um jogador que o Vasco perdeu depois o Paulinho, evidente, era um jogador que já se esperava perder, só que o Vasco não trouxe um jogador, olha, estou vendendo aqui o Paulinho por 45 milhões, nós vamos pegar um jogador aqui que custe um valor de, sei lá, um décimo disso para arrebentar no Vasco na temporada, não foi trazido ninguém para o lugar dele. Aí o Vasco perdeu jogadores como o Wagner, que saiu no meio do campeonato por uma questão de salário, um jogador que tinha lá sua importância no elenco, e perdeu e foi embora. O Vasco rescindiu amigavelmente com o Riascos, porque o Riascos é um jogador que tinha feito um bom campeonato estadual, não estava comprometendo. No momento que o Vasco rescindiu, o Vasco tinha o Rildo machucado, e já sabedor que só teria o Rildo no final do ano, e apenas o Andrés Rios como opção. O Vasco demorou para trazer um jogador, trouxe o Maxi Lopes, mas o Maxi Lopes, ele do dia da dispensa do Riascos até a sua estreia, foram, se não me engano, 79 dias. Então isso foi evidentemente com um erro de planejamento absurdo, porque, volto a falar, o Vasco não tinha o Rildo. Estava perdendo o Riascos e precisava de um jogador. E esse jogador só veio atuar no Vasco 79 dias depois. Aquela confusão que houve lá no Chile, aquilo foi péssimo em termos de elenco para o Vasco, foi muito ruim, porque foi uma situação em que era simplesmente para ter sido resolvida internamente. Vários jogadores foram dispensados, o Evander foi dispensado, o Wellington foi dispensado, o Fabrício ficou 3 meses sem jogar e é hoje perseguido pela torcida. Enfim, o Paulão foi mandado embora e, no final das contas, isso beneficiou quem? O Evander está fazendo lá o seu sucesso, claro, campeonato dinamarquês, etc. Mas tá bom, mas tá fazendo lá o sucesso dele. O Wellington é titular do Atlético Paranaense. E os jogadores do Vasco que participaram daquilo, o Paulão foi para o América Mineiro, está aí disputando. O América Mineiro, a diferença do América Mineiro para o Vasco hoje é de uma tabela de 2 pontos. O Paulão entra às vezes, joga de titular, outras vezes não joga de titular, mas era um jogador que estava compondo o elenco. E a verdade é que nós tivemos, e o Fabrício, em algum momento nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a precisar dele, vai precisar dele domingo, que vai jogar de lateral esquerdo. E foi um jogador devidamente queimado naquele processo ali do Chile. E isso fez muito mal para o elenco do Vasco. O Vasco realmente caiu muito de produção depois, principalmente daquele episódio, porque venceu o jogo lá no Chile no meio do episódio, mas depois no Campeonato Brasileiro caiu imensamente de produção. E aí, para completar, foram 14 contratações que o Vasco fez. E nós podemos dizer que o Maxi Lopes foi um jogador que deu certo, dentro dessa circunstância que o Vasco está. Se o Vasco for montar um bom time para o ano que vem, o Maxi Lopes tem que ser, como a diferença que ele é como jogador, tecnicamente, fisicamente, um jogador também capaz de conseguir fazer com que tudo isso que ele está apresentando esse ano ele possa apresentar com mais volume, mais possibilidade de fazer o Vasco obter grandes resultados junto a um elenco mais qualificado. A questão física é preponderante do que tange a ele. O Leandro Castan, um zagueiro que subiu bastante nesse final de campeonato, não é ainda nada de espetacular, não é nada de formidável. O Vasco teve o Fernando Miguel, que esse sim
essa sim foi uma opção muito inteligente por parte da direção do Vasco, porque o Vasco tem um bom goleiro na base que se chama João Pedro. Em relação aos outros goleiros, o Jordi, o Gabriel Félix está voltando agora de empréstimo para Fortaleza, são goleiros que tiveram suas oportunidades no Vasco, mas não demonstraram capacidade para deixar o torcedor tranquilo numa eventual substituição do goleiro titular. E o Fernando Miguel, ele realmente é um goleiro que não é um goleiro em que se diga que nota 9, nota 10, mas é um goleiro que, dentro das suas possibilidades, faz muito bem o seu trabalho e que, com sequência de jogos, poderá ficar cada vez melhor, principalmente se tiver lá um bom treinador de goleiro, se tiver concentração, etc. E a questão do Martin Silva, ela virou, esse ano de 2018, uma questão absolutamente complicada, porque é um goleiro que foi contratado em 2014 pelo Vasco, fez um bom ano de 2014, um bom ano de 2015. Naquele período em que ele não atuou em 2015, o Vasco teve sérios problemas, tanto com o Jordi quanto com o Charles, que eram os goleiros reservas dele. Em 2016, teve um primeiro semestre muito bom. Naquele período em que o Vasco esteve invicto, ele foi de fundamental importância em vários jogos, até era chamado de ministro da defesa pelos torcedores do Vasco. Não teve nada que possa ser contra ele na disputa da Série B, ainda pegou 2 penalidades máximas naquela competição, não foi mal. Agora, no final do ano de 2016, ali nos últimos mês e meio, ele, como toda a equipe do Vasco, caiu de produção. Em 2017, ele oscilou a partidas importantíssimas do Martin Silva em 2017 a favor do Vasco, a última delas contra o Cruzeiro no Mineirão, quando o Vasco venceu por 1-0, ele fez um grande jogo, mas de fato ele andou falhando muito. Em 2018, começou o ano de 2018, um ano de Copa do Mundo, nada de espetacular, mas falhando em alguns jogos, e após o retorno da Copa do Mundo, falhando mais ainda, e acabou dando insegurança para o torcedor do Vasco. Essa insegurança fez com que o Fernando Miguel tivesse a possibilidade de ter a posição, e nós não sabemos hoje se a realidade é termos Martin Silva no ano de 2019 ou não, ou pode haver um acordo e uma rescisão de contrato, algo do gênero. Algo para ser visto depois do fim da competição. O Vasco teve, no momento em que ele buscava um lateral direito, uma vez que o Iago Pikachu já não jogava mais nessa função, não joga praticamente mais nessa função, e o Rafael Galhardo foi um atleta em que foram dadas a ele várias oportunidades, mas ele não conseguiu de fato aproveitá-las, além de problemas físicos, tecnicamente não se ouve bem na temporada. O Vasco ficou durante 6 meses buscando um lateral e trouxe o lateral do Guarani, que até agora não disse o que veio, ficou machucado um bom tempo, já está recuperado para jogar, mas não disse o que veio, e ali não era o raciocínio que o Vasco tinha que ter para trazer o lateral. O Vasco deveria, no momento em que se está disputando o Campeonato Brasileiro, trazer um lateral que tenha já manha de jogar Campeonato Brasileiro, um lateral que já tenha punch para jogar um Campeonato Brasileiro. É assim que se faz. No início da temporada, no final da temporada anterior para o início da outra temporada, você busca, faz uma aposta aqui, outra ali. No meio do campeonato, você tem que trazer os jogadores que possam efetivamente resolver o problema. Como no ano passado, o Vasco trouxe o Anderson Martins no meio do Campeonato Brasileiro. Que ali você precisava de um jogador, porque a zaga do Vasco, ela tinha o Breno, tinha o Paulão, era uma zaga que funcionava bem até, mas no momento em que um ou outro se machucava, só havia o Rafael Marques como opção, porque o Jomar já era praticamente peça descartada. E foi se trazer trouxe o jogador para resolver o problema. Do mesmo jeito no lateral esquerdo, o Vasco brigou ainda para fazer com que o Henrique tivesse uma boa produtividade no ano de 2017. No meio do Campeonato Brasileiro, ficou cada vez mais claro que ele não conseguia manter um nível condizente com a Série A do Campeonato Brasileiro, dentro da expectativa que o torcedor do Vasco tinha, para que ele não possa jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o que o Vasco fez? O Vasco pegou um jogador, trouxe um jogador para chegar e jogar, que foi o caso do Ramon. O Ramon foi a questão dele se preparar fisicamente, chegar e jogar. Da mesma maneira que o Vasco trouxe o Leandro Castan, da mesma maneira que o Vasco trouxe o Maxi Lopes. O que nós estamos dizendo é que na lateral direita foi um erro crasso.
Não era para trazer uma aposta. Podia até trazer a aposta, mas desde que trouxesse junto um atleta que tivesse efetiva capacidade, já demonstrado essa capacidade. Então esse é um erro que se comete, uma gestão que tem um pouco menos de um ano, melhor dizendo. Claro que comete erros, mas é bom começar a ouvir para cometer menos erros. O Vasco trazer 14 jogadores, eu citei aqui 3, posso citar o Raul, que eu, do mesmo jeito que na fase boa, na fase ruim, eu mantenho a minha opinião. O Raul é um bom jogador, não para jogar de lateral direito. É um bom jogador, um jogador que teve no Ceará um momento muito bom, parou um tempo por questões contratuais, mas é um atleta que tem condição, um atleta que tem capacidade. Essa capacidade foi absolutamente demonstrada no jogo do Vasco contra o Flamengo em Brasília, que aliás foi a última grande partida que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro, apesar de ter vencido outras depois do jogo contra o Flamengo. A última grande partida foi esse jogo contra o Flamengo, terminou empatado em 1-1. Praticamente o tempo todo do jogo o Vasco encarou o Flamengo, principalmente fez um primeiro tempo em cima do Flamengo muito melhor. O gol do Flamengo adveio de um gol contra, né, de um lance de felicidade de Gustavo. Então, o Vasco precisava efetivamente ter um jogador que tivesse a capacidade para entrar no Campeonato Brasileiro e tomar conta da posição. O Vasco vai para esse jogo agora contra o Ceará, uma partida que precisa do empate. O Ceará está brigando pela Sul-Americana, apareceu no site do Ceará que agora é o objetivo. Óbvio que não vai aparecer no site do Ceará que estamos de férias. Como não pode aparecer no site do Vasco, o Vasco só está indo lá para brigar contra o rebaixamento. Se o Vasco ganhar o Ceará, também tem grandes chances de ir para a Sul-Americana. Até porque ainda tem uma vaga contra o Atlético, se o Atlético Paranaense ou o Fluminense forem campeão, hoje está muito mais próximo do Atlético Paranaense, for o brasileiro for campeão da Copa Sul-Americana, abre mais uma vaga para a própria Copa Sul-Americana. Então, essa situação não é a situação que pode preocupar demais o Vasco. A torcida do Ceará vai em peso, ótimo, a torcida do Vasco também tem torcida lá. O Ceará ganhou uma vez do Vasco, em todos os tempos, numa partida oficial no Ceará. Uma única vez. Foi em 2014 na Série B. Nenhuma outra vez o Vasco. Portanto, na Série A nunca venceu o Vasco jogando o Campeonato Brasileiro, o que faz desde 1971. Então, o Ceará jamais venceu o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando no Ceará e em outras competições conexas, como Copa do Brasil, por exemplo. Conexas, não conexas, mas conexas no sentido de serem nacionais, né? A Copa do Brasil. Então, evidentemente que o Vasco conseguiu empate com o Ceará, não é absolutamente nada demais. Eu vejo a situação do Fluminense, por exemplo, uma situação um pouco mais complicada, porque o Fluminense enfrenta um adversário direto, que é o América Mineiro. É claro que o Fluminense tem amplas condições de vencer o jogo em casa, a torcida do Fluminense vai ser importante. Se empatar, o Fluminense já não tem problema. Mas, se perder o jogo e pega uma equipe que só interessa a vitória, o Fluminense pode ter um final de ano absolutamente desastroso e vem realmente numa ladeira abaixo absolutamente evidente, 8 jogos, se não me engano, sem marcar, perdeu o Pedro, que era a grande referência do time na área, e o Fluminense vem muito mal mesmo, problemas com salários atrasados, problemas políticos, enfim. E, de fato, se o América Mineiro vencer o jogo, o Fluminense corre risco. O Vasco, então, precisa terminar esse ano com o resultado, obtendo um empate ou uma vitória na última partida contra o Ceará, e nós vamos ter que ver com relação à forma como será montado o time do Vasco, aquilo que o Rodrigo Alonso falou agora há pouco, a questão inerente à preparação física, departamento médico, procura por gente que realmente entenda daquilo, porque o Vasco não pode começar a achar que, olha, qualquer um que vem aqui vai fazer, porque é simples, futebol é fácil, se o futebol fosse fácil, todo mundo tirava de letra. O futebol é extremamente complicado, extremamente difícil. O Vasco esse ano, ele mantendo uma relação
que não tinha nenhum tipo de problema no que tange, ou praticamente não teve, com exceção de 2 meses, no que tange a salários. Os problemas políticos, eles interferiram muito de respeito às tentativas de ação para novas eleições, etc, etc, etc. Então, há uma série de pontos que interferem no futebol. Então, não adianta contratar bem. O Vasco contratou muito mal. Não adianta contratar bem. E, além de contratar bem, você não ter devido cuidado com a questão da preparação física, da logística, da estratégia, do planejamento e uma visão de futebol mais ampla. Há de se ter uma visão de futebol mais ampla. E a visão de futebol de quem estava, no caso de quem está gerindo o futebol do Vasco esse ano, foi muito curta. O Vasco destruiu, através da sua direção, um trabalho que vinha num óbvio crescendo. Porque o Vasco, ele foi deixado na Libertadores, mas não foi deixado na Libertadores sem um time, sem uma estrutura. Ele foi deixado na Libertadores e cerca de 8 ou 9 jogadores foram trazidos. Ele perdeu jogadores que acabavam em empréstimo, outros que o clube resolveu que não ia ficar com eles, ok. Mas foram contratados vários jogadores. Então, quando inicia o ano dessa maneira, a direção, ela observa, ela vê primeiro custo-benefício. Por que eu vou dispensar um jogador da qualidade técnica do Nenê? Eu tenho outro no elenco? Não tenho. Então eu não posso dispensar. Mas é um jogador que está com problema porque está devendo. Conversa com o jogador, faz exatamente o que foi feito no segundo semestre do ano passado, mantém o jogador. Problema com o Wagner. Wagner é um jogador que tinha contrato até o final do ano com o Vasco. Que deveria ter sido feito. Conversa, Wagner. Vamos conversar. Vamos deixar isso renovado até junho do ano que vem. Mas vamos ver com relação a esse valor aqui que está um pouco alto. Nós temos uma pendência, vamos conversar. E aí chega um acordo e mantém o jogador, que é um jogador que vai ser importante para o clube até o final do campeonato. Problemas no Chile. Uma bronca geral, olha, não façam isso, mídias sociais acabam trazendo problema, porque as pessoas não entendem a brincadeira, levam para o outro lado, etc. Resolve o problema ali. Não é sair dispensando o jogador. Ao mesmo tempo em que se contrata da maneira como o Vasco contratou. A contratação do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto é um jogador de qualidade? Claro que é. Mas uma aposta que se faz num jogador que está há 2 anos com histórico de jogar nem 10 partidas, talvez. Não sei exatamente, não estou com esses números aqui, mas principalmente no último ano, que ele praticamente não jogou no time do Corinthians, e você trazer esse jogador para ser referência do time. Tudo isso precisa ser visto, porque os erros no futebol custam muito caro. A questão do treinador. O Zé Ricardo pediu para sair. O Zé Ricardo pediu para sair por quê? Porque a estrutura estava ótima, estava tudo muito bem. Deve ter tido motivo para sair. O Vasco, ele quando começa a se desestruturar no âmbito do futebol, isso começa a mexer com todos os lados. E mexe também com o treinador. Contratação do Jorginho. Por que o Vasco foi buscar o Jorginho? O Jorginho saiu do Vasco no final de 2016 com o presidente Eurico Miranda na época ainda segurando muito mais tempo do que devia. Ele poderia ter saído do Vasco tranquilamente em agosto de 2016, não precisava virar o ano. Eu aqui no programa Casaca no Rádio falei claramente, depois daquela partida contra o Vila Nova, que o Vasco terminou o jogo com 4 laterais, praticamente sem meio de campo, sem atacar, sem imaginação, com um time absolutamente medíocre do outro lado. O Vasco perdeu o jogo para o Vila Nova em casa. Disse isso na época, que era a hora dele sair naquele momento. E ele foi mantido até o final da temporada. E o final da temporada do Vasco, principalmente os últimos 2 meses, foram muito ruins.
trazer esse treinador de volta agora, qual foi o resultado que deu? O que se viu. Esse mesmo treinador teve no Ceará, ficou lá 2, 3 jogos, ou achou que o Ceará não ia conseguir nada, ou o Ceará achou que ele não ia resolver, porque ficou 2 ou 3 jogos e foi embora. Foi pro Vasco, não ficou 3 meses. E aí a última contratação, Roberto Valentim. A questão ali é se você tem direção ou você não tem direção no futebol. Não há como você ter elementos de que o Alberto Valentim é um treinador, pelo trabalho feito no Vasco. Estou levando em consideração o trabalho feito no Botafogo, como auxiliar do Palmeiras, dentro do Vasco. Não há como você hoje dizer, olha, é um treinador bom, é um treinador razoável, é um treinador ruim, é um treinador péssimo. Por quê? A verdade é que ele veio para o Vasco como num voo cego. Porque não havia, o Vasco não tinha uma base, não tinha um time base para entrar em campo. Ele se viu com todos os problemas possíveis e imagináveis de ordem física. O treinador, naturalmente, ele chega num clube, ele tem as suas preferências e ele foi jogando essas preferências dele, independentemente daquilo que vinha acontecendo com a produtividade daqueles jogadores que ele preferia. Vou citar um exemplo aqui, o Kelvin. Era um atleta que não tinha produzido e virou titular com ele rapidamente. Ah, mas é porque ele tinha, conhecia para o Atlético Paranaense. Ok. Mas é um jogador que não tinha, jogando pelo Vasco, não tinha uma qualidade demonstrada. Não qualidade técnica, ele tem bastante, mas uma qualidade no objetiva de jogo. Isso também acabou não funcionando. Ele tomou uma atitude corajosa? Claro que tomou. Quando escalou o Fabrício naquela partida contra o Flamengo, porque já conhecia o atleta do Palmeiras, e escalou muito bem. O Fabrício fez uma bela partida. Na minha ótica, o Fabrício, se não houvesse o problema no Chile, ele teria, por parte da torcida do Vasco, muito mais empatia, não teria tanta confusão, não teria tanto problema. Aquilo realmente aconteceu em função do episódio do Chile. E volto a falar, poderia ter sido resolvido pela direção do Vasco com uma simples bronca interna no hotel, pedir desculpa dos jogadores e segue a vida. Mas ele, Alberto Valentim, teve, de fato, a percepção. O Fabrício foi importante, inclusive uma partida em que o Vasco estava sendo vaiado contra o Cruzeiro, São Januário, ele acabou fazendo passo para o gol do Iago Pikachu, com a bela participação da corta-luz do Marcos Lopes. E é um jogador que tem lá a sua qualidade, que o Vasco vai precisar dele domingo para jogar e fazer uma boa figura na partida contra o Ceará. Um jogador que está muito pressionado, mas que é experiente o suficiente. O jogo também não é no Rio e pode terminar bem o ano. Agora, a questão que se leva em relação a 2019 é o seguinte: esse elenco todo que está indo lá para esse plantel todo que está indo para o jogo com o Ceará, quais desses jogadores ficarão no Vasco? Houve conversa com os empresários, houve conversa com os próprios atletas, o desejo do Vasco ficar com eles, que há vários jogadores que terminam o contrato no final do ano e estão nessa partida. Você vai dizer hoje o quê? Ah, não, se for para a Série A, você fica. Se o Vasco cair para a segunda divisão, você não. Não era isso que tinha que ter sido isso. Tem que ter alguém dentro do clube para procurar, para falar com o jogador por jogador, falar com o empresário por empresário, se o jogador por Vasco inteiro, tomar o devido cuidado para que as coisas não vazem, etc. Isso tem que ser feito dentro do clube. O trabalho no futebol é um trabalho extremamente complicado. Não é só contratar jogador, não é só escalar jogador, não é só ver se o jogador está com a condição física boa, se você não está. Existem 1000 outros aspectos. E o que nos parece é que quem está no Vasco hoje, buscando trabalhar com futebol, principalmente o presidente do clube que se aventurou a ser vice-presidente de futebol, é uma aventura para ele, porque ser presidente do clube e vice-presidente de futebol tende a haver uma capacidade, uma experiência enorme, porque vira cobertor curto. Os problemas que o Vasco tem
administrativos, políticos, financeiros, trazer tudo isso, dizer, olha, ainda vou acumular o futebol, uma grande bobagem. Ainda mais se a experiência, mas eu tenho experiência como médico, como tive junto ao time do Vasco durante tantos anos, eu sei mais ou menos como é que funciona, sabe como é que funciona como médico, como funcionário. Ah, mas é que eu via como é que quem mandava fazia, como não fazia. Ok. Mas é diferente quando é aquela própria pessoa que está naquele carro. Então, o futebol do Vasco tem que se organizar. Eu não posso nem falar reorganizar, porque ele não teve organizado em momento nenhum. Ele tem que se organizar. Existem pessoas que querem fazer as coisas e que estão muito bem intencionadas para fazer, que bom. E querem dar a sua contribuição, ótimo. Mas precisa haver organização. Está tudo muito desorganizado. O Vasco não está no mercado vendo o que pode ser feito com relação a esse, eu digo no mercado no que tange aos jogadores do próprio elenco. Evidentemente que o Vasco deve estar vendo no mercado jogadores para trazer. Mas, olhando para o mercado, olhando para os jogadores que tem, nós não sabemos hoje a situação desses jogadores, do que tange a sua vontade de estar ou não estar no Vasco no ano que vem. E o Vasco não teve esse cuidado. Vários cuidados. Estou citando aqui vários cuidados. E é necessário que se tenha. A temporada do Vasco foi péssima. Foi péssima. O Vasco teve um momento no Campeonato Carioca que durou cerca de 5 dias, 6 dias, tempo que o Vasco ganhou do Fluminense de virada por 3-2 e ganhou a primeira partida do Botafogo. E ficou próximo de chegar ao título, até que na semana seguinte perdeu do Botafogo, perdeu nos pênaltis e acabou perdendo o Campeonato Carioca. Mais nada. O grande momento do Vasco foi esse. E no próprio Campeonato Carioca o Vasco vinha mal, já havia perdido para o Botafogo, já havia perdido para a Portuguesa, por exemplo, havia perdido, começou mal o Campeonato Carioca, perdendo também na primeira rodada para o Bangu, enfim, foi um Campeonato Carioca cheio de problemas. Conseguiu naquele período ali, entre a semifinal e o primeiro jogo da final, o Vasco venceu uma virada espetacular contra o Fluminense, e um grande jogo também contra o Botafogo, definido pelo André Rios no final da partida, a vitória por 3-2. Foi para o Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Brasileiro dando uma boa pinta, venceu o Atlético Mineiro de virada, um empate com o Flamengo no jogo em que o Vasco foi roubado, goleada sobre o América Mineiro, mas acabou ali também. Taça Libertadores, o Vasco foi muito mal. A única partida na Taça Libertadores que o Vasco realmente teve um resultado convincente foi na última rodada, 2-0 em cima do Universidade Católica, Universidade do Chile, perdão. Na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, o Vasco foi eliminado na primeira fase que jogou, perdendo os jogos fora, diferença de 2 e 3 gols, ou 3 e 2 gols, respectivamente. E no iniciozinho da Libertadores, o Vasco teve ali um período em que, entre a vitória de 4-0 sobre o Sport Concepción e a vitória também contra a equipe boliviana. George Wilson, não é o meu caro? George Wilson, exatamente. O Vasco venceu essas duas equipes, venceu 4-0, os dois jogos em casa, 2-0 fora de casa, mas na Bolívia já tomou uma goleada de 4-0 e ganhou nos pênaltis. Então, é uma temporada muito ruim do Vasco, muito ruim. E o time que foi deixado, que não era o time para ficar o ano inteiro, tanto é que eu acabei de falar, que o Vasco contratou 14 jogadores. Aquele time mantido, claro, sabíamos que o Paulinho seria negociado, mas o elenco do Vasco mantido, e jogadores pontuais que fossem contratados, estava tudo certo. Não eram muitos. Goleiro reserva? Ok.
Vou trazer um lateral direito que o Rafael Galhardo não dá não certo. Ok, perfeito. Breno está machucado, tem que trazer um zagueiro para dar uma tranquilidade. Ok, 3 contratações. Olha, volante, vou trazer um volante, vou arriscar aqui. Ok, 4 contratações. Rildo se machucou. Vou ficar o ano todo sem o Rildo. Vou trazer um atacante. Ok, 5 contratações. Como eu já tenho o Riasco, já tenho o André Rios e tenho o Kelvin, vou ver se eu vou trazer um centroavante de ofício ou um outro atacante. Ou seja, tinha essa opção. No meio-campo, já tenho o Nenê, já tenho o Wagner, já tinha trazido o Thiago Galhardo, já tenho o Evander. Ou tem mais um jogador aí, não precisa. Eram 5, 6 contratações. Nada além disso. Eram 5, 6 contratações. Se eu quero ter um elenco muito com muitas opções, 8, 9 contratações para 3 para compor o elenco. Mas fez 14. E a verdade é que hoje nós vemos 3 funcionarem. O goleiro reserva, que hoje virou titular, o Leandro Castanho e o Maxi Lopes. É isso. Mas o problema é um problema de mentalidade. Você recebe um time que acabou de se classificar para a Taça Libertadores. Há algumas modificações? Há. A modificação da lateral direita que o Vasco tinha. E jogadores que estariam grande diferença. O Anderson Martins na zaga. E o volante. O Jean. É basicamente isso aí. O resto do time era basicamente o time que se queria, porque o Luiz Fabiano já não vinha jogando, já era o André Gies que jogava no ataque, o Vasco já jogava com o Paulinho, já jogava com o Pikachu, já jogava com o Nenê, já jogava com o Wagner. Então, quando você observa isso, o Evander terminou o ano de 2017 como titular. Matheus Vital, por exemplo, que saiu já era banco, já foi banco das últimas 7 partidas no Vasco. E o Vasco tinha, evidentemente, que quando houve a contratação do Fabrício, o Ramon estava machucado, foi contratado um atleta, o Vasco já tinha o Henrique, manteve o Henrique e continuaria com o Fabrício. Não tinha muito o que inventar ali. Agora, tinha que dar continuidade àquilo. Quando não se dá continuidade àquilo, acontece o que ocorreu. Então, que isso fique de lição para o ano de 2019. Em relação ao jogo especificamente contra o Ceará, que eu vou passar daqui a pouco o Rodrigo falar também. Vasco empatar com o Ceará já não é um grande resultado. Venhamos e convenhamos. Joguei com o Ceará lá, empatei, tá bom, empatou. Tá tudo certo. Mas o Ceará hoje tá muito bem no campeonato, ele cresceu muito, é um time que vende caro os resultados, atua bem em casa. Sim, é natural. Mas o Vasco vai jogar a última rodada, uma partida que nós supomos que ele entenda a Vasco que é uma partida importante. Uma partida que tem que ter dedicação, uma partida que tem que ter vontade, uma partida que tem que ter superação, etc. Então, nós não podemos achar que o Vasco vai pegar o Ceará, então, olha, o Ceará, como se o Vasco estivesse pegando o Cruzeiro em Belo Horizonte, estivesse pegando o São Paulo no Morumbi, estivesse pegando o Corinthians no campo dele, que são adversários tradicionais do futebol brasileiro, que tem um impacto muito maior. Então, o empatar contra o Ceará não é nada demais. Vencer o Ceará não é nada demais. Mas o Ceará está invicto a não sei quantos jogos no Castelão e tal. Tá bom. Mas não é um time espetacular. Vamos lembrar que o Éder Luiz joga no Ceará. Mas o Éder Luiz está jogando muito bem. Tá bom, tá ótimo. Mas ele não servia para o Vasco. Ele pode chegar domingo e fazer uma belíssima partida. Ok, mas não servia para o Vasco. Há um ano, todos diziam que não servia para o Vasco. Quais são os jogadores do Ceará que jogam no time do Vasco no ano que vem no Campeonato na temporada de 2019? O Ceará tem um jogador da qualidade do Maxi Lopes? Não tem.
Então, isso precisa ser visto da seguinte maneira. O Vasco jogar contra o Ceará, empatar com o Ceará, não é nada demais. Perdeu uma vez no estádio do Castelão, ou uma vez no Ceará, se preferirem, em competição oficial, em 2014, quando o Vasco estava na Série B. Lembrando que naquela Série B o Vasco conseguiu a proeza de não liderar rodada nenhuma daquela Série B. Quer dizer, aquilo era a pior coisa que podia estar acontecendo no Vasco, foi aquela Série B de 2014. Não havia perspectiva de nada. E agora não é o momento de nós imaginarmos que o Vasco vai repetir aquele fiasco. Então, claro, jogar a partida com toda a vontade, com toda a disposição. É uma decisão, porque o Vasco, é claro, ok, tá tudo certo. Os jogadores que vão entrar, que tenham nesse final de campeonato o apoio interno e o reconhecimento posterior em relação às atuações que fizerem. Digo o caso especificamente aqui do Fabrício e do André Rios. Jogador como o Fabrício, você disser assim, olha, eu não quero o Fabrício nem pintado, porque o Fabrício fez isso, fez aquilo, tem que ir embora do Vasco, etc. Tá bom. E quem você vai trazer para substituir? É um jogador do mesmo nível, é melhor? Ou você vai trazer uma aposta? Isso tem que se pensar. O jogador que está no elenco. Olhar o salário, tem que ver as circunstâncias. André Rios, mesma coisa. O André Rios, na minha opinião, fez uma temporada boa. Uma temporada dentro do razoável, considerando quando ele veio no ano passado, que se dizia cobras e lagartos dele, e que ele demonstrou, atuando no Vasco nesse período, quando teve a oportunidade de atuar, demonstrou várias vezes com capacidade para fazer parte de um elenco. E são dois jogadores agora que terão sua importância no jogo de domingo. Vamos ver o que vai ser feito em relação a eles depois. E eu estou falando dos dois exemplos, poderia falar aqui de 10 jogadores. Estou falando dos dois porque os dois vão jogar, pelo menos está sendo dado aí nas mídias sociais que vão jogar. E os outros que estarão nesse time do Vasco. Semana que vem nós vamos falar com mais tranquilidade sobre isso, sobre a questão inerente a planejamento, 2019, etc. Pontuar erros para que os erros sejam consertados. Nós não pontuamos os erros para que as pessoas continuem errando. Nós pontuamos os erros para que haja acertos a partir dessa pontuação. E eu passo então agora para o nosso Rodrigo, ele vai fechar praticamente o assunto. Eu vou falar só sobre o cheirinho depois. O Rodrigo vai fechar o assunto e nós passamos então depois para o cheirinho e já pensando quase que na finalização do programa com alguns adendos do Yuri e do Rodrigo sobre base e esportes olímpicos e amadores. Mas, Rodrigo, sobre esse aspecto, o jogo contra o Ceará, a questão inerente a esse campeonato brasileiro que o Vasco fez, o que você quer aduzir aos comentários feitos? Não, Sérgio, eu queria só falar basicamente sobre esse histórico aí, confrontos Vasco e Ceará e também as últimas partidas do Vasco, do Ceará no campeonato. O primeiro jogo do Vasco contra o Ceará foi em 55, um amistoso, o Vasco venceu por 3-1. Na história do confronto, são 14 vitórias do Vasco, 4 empates e apenas 3 derrotas. A primeira derrota foi um amistoso em 11 de outubro de 77, o Vasco foi derrotado por 4-1. Depois o Vasco tornou a ser derrotado na Série B de 2009 por 2-0 e a última em dia 15 de novembro de 2014, também um 2-0. Então, como o Sérgio falou, na Série A o Ceará nunca venceu o Vasco. O primeiro confronto na Série A foi em 71, foi 0-0, em 72 um novo 0-0, em 73 1-1 e a primeira vitória foi em 74, o Vasco venceu por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Sobre a campanha do Ceará, eu me lembro muito bem, eu assisti aquele jogo, foi numa manhã de domingo, Flamengo e Ceará. Eu até no programa seguinte do Casaca eu falei sobre a disciplina tática da equipe do Ceará e a entrega. No final o jogador do Ceará disse que dali que eles faziam era mais do que obrigação, porque eles se sentiam privilegiados de estar disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro e que aquele era o ganho. É uma equipe que tem muita vontade, tem muita raça, né? Como eu disse, é disciplinada taticamente. Os últimos 10 jogos da equipe do Ceará, vou falar aqui por ordem, no caso, o primeiro time que eu falar é o dono da casa. Cruzeiro 0-2 Ceará, depois Ceará 0-0 com Botafogo, depois Palmeiras 2-1 no Ceará, rodada seguinte, Ceará 2-1 no Atlético Mineiro,
Sport 1-0 no Ceará, Ceará 1-1 com o Inter, Bahia 2-1 no Ceará, Fluminense 0-0 com o Ceará, Ceará 1-0 no Paraná e Atlético Paranaense 2-2 Ceará. Lembrando que nesse último jogo o Ceará perdeu um pênalti. O jogo foi lá na Arena da Baixada. Então o que a gente vê nos números é o seguinte: o Ceará é uma equipe que não faz muitos gols, mas também não leva muitos gols. Então, a gente está vendo aqui, jogos em casa, o Ceará empatou com o Inter 1-1, venceu o Atlético Mineiro 2-1, empatou com o Botafogo 0-0, venceu o Paraná por 1-0, que é o lanterna do campeonato. Então, como o Sérgio falou, e como eu disse, se o Vasco atuar de maneira minimamente razoável contra o Ceará, que já está livre de qualquer perigo de rebaixamento, vamos lá tentar, de repente, uma vaga na Sul-Americana, mas se o Vasco atuar de uma forma minimamente razoável, o Vasco consegue ao menos o empate. É lógico que se o Vasco fizer 1-0 no início do jogo, ou na metade do segundo tempo, já dá um alívio, porque o torcedor do Vasco, o problema para o torcedor do Vasco é levar um 0-0 para aqueles minutos finais. Fico imaginando um 0-0, 45 minutos do segundo tempo contra qualquer equipe. O problema é esse, é a questão psicológica. A gente conta na equipe do Vasco, no final da partida, que começa um tal de dar chutão, de um desespero, aquele lance que o Raul furou lá naquele gol do Atlético Paranaense, que foi um empate. Então, o meu medo não é a equipe do Ceará em si. O que eu temo é o nervosismo da equipe do Vasco. Então, o ideal, torçamos para que isso aconteça, que o Vasco faça logo um gol, a equipe se tranquilize, e aí, se tiver que ficar fechadinho ali, do meio do segundo tempo para o final, que o faça, mas que não chame a equipe do Ceará para o seu campo, porque aí começa a dar chutão para dentro da área, uma hora uma bola bate num, bate no outro. Enfim, então a gente não quer que isso aconteça. Só queria fazer um último comentário aqui, Sérgio, sobre outro assunto, novamente aqui a questão médica. Eu queria voltar aqui, porque fazendo uma pesquisa aqui no histórico, e aí quem é mais antigo vai lembrar, ano de 2004, maio de 2004, o Marcelinho Carioca, como eu disse, os mais antigos vão lembrar, teve uma novela que o Marcelinho Carioca se lesionou, e volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta. E aí, naquela época, o Vasco tinha um presidente que, quando era necessário, ele fazia intervenção. E aí, Eurico Miranda interveio nessa questão da lesão do Marcelinho, volta, não volta. E aí tem uma notícia aqui, ó. Net Vasco, dia 11/5/2004. Marcelinho não estava simulando nada. Após um exame feito ontem em São Paulo pelo médico Moisés Cohen, na tal perícia exigida pelo presidente do Vasco, Eurico Miranda, o diagnóstico do experiente ortopedista de 50 anos, chefe do Centro de Traumatologia da Universidade Federal de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira e Latino-Americana de Traumatologia, não deixa dúvida que pode provocar uma crise envolvendo o departamento médico e de futebol vascaíno. As lesões que o craque de 32 anos vem sofrendo são consequência de sobrecarga nos treinamentos. Adivinhem quem era o médico do Vasco nessa época? Pega aí, Sérgio. Ok, Rodrigo. Vamos então agora passar para dois pontos que nós toda semana falamos, que são exatamente os pontos dos esportes olímpicos e amadores e também da base. Mas sem deixar de mencionar que o Vasco perdeu uma grande oportunidade, a torcida do Vasco perdeu uma grande oportunidade de, entendo, dentro do seu estádio, a situação que o Flamengo acabaram de perder o campeonato brasileiro, garantindo o vice-campeonato, com o Palmeiras, que acabou vencendo o Vasco naquele jogo. O Vasco perdeu uma grande oportunidade, a torcida do Vasco perdeu uma grande oportunidade de gritar o famoso vice de novo para a galera da Gávea, que estava na esperança ainda de conquistar o Campeonato Brasileiro. Isso não tem nada a ver com a posição do Vasco, com o lugar que o Vasco está, com o jogo com o Ceará, tem a ver com aquilo que se faz com relação a quem é não só o teu rival, mas aquele que não perde a oportunidade de fazer o mesmo, e não cansou de fazer o mesmo em várias situações por baixo
no momento em que o Vasco esteve brigando por título e eventualmente não conseguiu. Mas, dito isso, nós vamos então agora para o Rodrigo Alonso falar sobre o futebol de base. Em seguida já entra direto o Yuri para tocar nos pontos referentes a esportes olímpicos e amadores do Vasco. Bom, primeiro, parabenizar aí os atletas do Vasco, da base do Vasco, o Riquelme e o Thales, da categoria Sub-17, que foram convocados pela primeira vez para uma competição internacional. Vai ser o Sul-Americano, da categoria que vai ser disputado ano que vem, 2019. Então, parabéns aí ao Riquelme e ao Thales. O Thales, que a gente toda semana fala aí dos gols das divisões de base, o Thales sempre está com seu nome lá. Então, é um garoto que tem futuro aí no Vasco, ficar de olho para, de repente, quem sabe, até final de 2019, segundo semestre ou até 2020, já começa a atuar pela equipe profissional do Vasco. Na terça-feira, Sub-11, competição Taça Rio, o Vasco conquistou o título, um empate em 0-0 com o Fluminense, foi vitorioso nos pênaltis. Então, parabéns aí para a garotada do Sub-11 do Vasco, mais um título, campeão metropolitano, e foi campeão de forma invicta, em cima do eterno freguês Fluminense. Ainda na terça-feira, categorias Sub-13 e Sub-14, Taça Rio, jogos contra o Botafogo. O Sub-13 derrotou o Botafogo por 4-2, gols de Matheus Jerônimo duas vezes, Gabriel Silva e Léo. Já o Sub-14 acabou sendo derrotado por 4-3, chegou até a ter uma reação, estava perdendo por 3-0, empatou em 3-3, e no finalzinho do jogo acabou sofrendo gol, mas, de qualquer forma, ambas categorias, Sub-13 e Sub-14, estão classificadas para as quartas de final, né? Se classificaram para as quartas de final. E por falar em quartas de final, esse jogo foi realizado no sábado, jogos contra o Barra da Tijuca. O Sub-13 venceu por 3-1, gols de Davi e 2 de Gabriel Silva. E no Sub-14 venceu por 2-0, gols de Ícaro. E o adversário nas semifinais será exatamente o Botafogo. No sábado ainda, estreia do Vasco na Taça Rio do Carioquinha Sub-10. O Vasco saiu vitorioso por 1-0 em partida contra o Búzios, gol de Natan. E para terminar, o Vasco já sabe qual vai ser o seu grupo na Copa São Paulo de Júnior de 2019. Os adversários serão Taubaté de São Paulo, Tubarão de Santa Catarina e o Carajás do Pará. Lembrando que no ano passado, aliás, esse ano, início desse ano, o Vasco chegou às oitavas de final, que foi a melhor campanha do Vasco aí desde 2003. Então a gente espera aí que a garotada do Vasco, em janeiro agora, já consiga uma colocação melhor e quem sabe até o título, o bicampeonato. O Vasco foi campeão em 92. Segue aí, Yuri. Beleza, Rodrigo, obrigado. Vou falar rapidamente aqui de 3 pontos importantes nesses últimos dias dos esportes olímpicos e demais esportes do Vasco. Vascão no futebol de mesa, futebol de botão, para quem preferir, foi campeão mundial lá em Portugal, na modalidade bola 12 toques, nada mais, nada menos do que uma final vascaína lá em Portugal. Então, parabéns, Vascão no futebol de mesa, principalmente na modalidade 12 toques individual, tem feito história ano após ano. Seguindo o segundo esporte, é o beach soccer, o futebol de praia. Vasco, na Libertadores, no segundo jogo, é líder da competição com 2 vitórias. E a última foi contra o Delfim do Equador, por 7-3. Então, parabéns aí a galera do Jorginho. Vamos buscar mais uma Libertadores para o Vascão no futebol de praia. E último assunto muito importante, que há exatos 62 anos, o Vascão teve o Ademar Ferreira da Silva conquistando a medalha de ouro no salto triplo das Olimpíadas de Melbourne, em 56, se tornando o primeiro brasileiro bicampeão olímpico. Então, parabéns aí, essa homenagem ao Vasco que fez ao Ademar Ferreira da Silva e a gente aqui reverberando para todos os ouvintes casaquistas. Segue, Sérgio. Ok, vamos então agora buscar as mensagens dos nossos ouvintes para em seguida
Augusto Aristides já está aí do Japão. Boa noite aos ouvintes deste maravilhoso programa que é o nosso Casaca no Rádio semanal. O meu boa noite ao Sérgio Frias, Júlio Gaspar, Rodrigo Alonso e Leonardo Miranda. Terminamos o ano na zona da água de salsicha. Todavia foi melhor do que amargarmos com mais um rebaixamento institucional. Agora teremos que juntar os cascos, os estilhaços de tudo e voltarmos a reconstruir a nossa amada instituição e colocarmos nos trilhos das conquistas novamente. Encerramos um ciclo não da maneira que queríamos e desejamos, porém, a nossa instituição, que é muito maior, algo muito maior do que a vaidade do presidente omisso Alexandre Campelo, que é o maior culpado e responsável por tudo que todos nós passamos e o drama do rebaixamento que tivemos que viver e superamos com a força e a mística da nossa camisa. Guto Lucena de Olaria, boa noite a todos da mesa, o melhor programa informativo no que diz respeito ao Vasco, que é a imensa e a mais qualificada torcida do Brasil. Gostaria de pedir que alguém dessa diretoria fizesse pelo menos algo pelo nosso Vasco, que não deixasse o treineiro Alberto Valentim viajar com o time ou que pelo menos ficasse longe do banco, que eles deixassem o Valdir dirigir o time, no caso aqui ele está falando do Valdir Bigode, nesse jogo, pois o treineiro Valentim já demonstrou em sua passagem pelo Vasco que, além de não saber nada, é um tremendo pé frio. Só ganhamos do São Paulo naquele jogo porque não foi ele que estava à beira do campo. Então que essa diretoria faça isso, invente uma dor de barriga, uma indisposição, qualquer coisa, mas que o Alberto Valentim não esteja no banco, pois ele é fraco. Deixem o Valdir ou outro da comissão técnica que estava no banco contra o São Paulo, pois precisamos muitíssimo, pelo menos de um empate nesse jogo contra o Ceará. E já sabemos da incompetência do Valentim como técnico do Vasco. E depois ele vai botar aquela cara de banana, dando um monte de desculpas, só que agora não teremos outra rodada depois. Essa é a última. Então, diretoria, faça alguma coisa pelo nosso Vasco. Valdir dirigindo esse time no último jogo, porque depois desse botão vai embora e nós, milhões de vascaínos, é que ficamos. Abraço a todos, casaca, verdadeiro Vasco, Eurico neles. Vasco, por um Vasco forte. Roque Torresani de Santa Catarina, boa noite. Saudações vascaínas. Eduardo Diniz da Tijuca, acredito que a mensagem seja a mesma. Maurício do Ceará, boa noite, acompanhando aqui. Bruno Sedoski, Parata, ou de Paraty, não sei. Boa noite. Parata, não é? Fabiano da Cunha Moraes Silva, boa noite. Rafael Furtado, boa noite a todos. Rafael Furtado, boa noite a todos. Marcos Júnior, salve, amigos casaquistas. Maurício Ferreira, casaca, boa noite. Vasco, diretoria, departamento médico de preparação física pífia, estou com medo dele botar o Fabrício. O Rio está morto fisicamente. Marcelo André do Grajaú, valeu, casaca. Lúcio de Juazeiro, estou ligado no programa, gostaria de mandar minha indignação com essa mídia vagabunda que tem no Brasil. Eles ficam dizendo que o Vasco irá cair, mas não olharam para o Fluminense, que está caindo pelas tabelas. Rafael Furtado, e pensar que esse presidente teria excelentes condições para administrar o clube, contando com apoio político e técnico robusto daqueles que optaram com acerto pelo voto contrário ao aventureiro. Mas o mesmo preferiu isolar-se, sabe-se lá com que intenção. Publicou aquele balanço político com uma carta patética inaugurando sua indigestão. Nem para agradecer os mais de 100, 120 milhões que recebeu, obra e graça da gestão anterior, com grande participação nesse quesito do casaca. Colhemos todos os vascaínos de coração o plantio desastrado de um presidente vacilante, muito aquém daquilo que demanda cargo de tal envergadura. Muito boa aqui a mensagem do Rafael Furtado. Maurício Ferreira, estou aqui no Acaraú, Ceará, 225 quilômetros de Fortaleza. Domingo, saio de casa às 6 da manhã, pego uma praia e parto para o Castelão. Vasco, doutor Eurico, saúde. Volta, doutor Eurico, saúde a você. Um abraço a você e a todos dessa região, todos os cearenses, vascaínos cearenses que estarão com a possibilidade de frequentar e, no caso, ir ao jogo do Vasco domingo, Ceará e Vasco no Campeonato Brasileiro. Thiago Reis, o Vasco precisa de um empate, tem que buscar esse resultado. Apesar de poder escapar com uma derrota, essa parece não ser uma opção. O time tem apresentado futebol melhor, isso me deixa otimista. Maurício Ferreira, precisamos de preparador físico, médicos. Volta Alex Evangelista, volta doutor Eurico, 2 laterais, 1 meia e 1 atacante. Yuri Menezes, ponha na conta do senhor Alexandre Campelo essa inaptidão física dos jogadores, já que o mesmo ao assumir o clube se desfez do Capres. Essa é a tal gestão moderna prometida pelo médico na sua assunção? Pablo, pergunta aqui o Yuri Menezes, Pablo Aymar, creio que seja Aymar. Sempre bom programa a todos da bancada. Abraço a você, Pablo. Carlos Barros, boa noite, amigos casaquistas. Júlio de Fortaleza, boa noite, amigos do Casaca. Domingo é dia de espantar o fantasma da Série B de uma vez por todas. Estarei lá no Castelão torcendo para o nosso clube. Grande abraço, Casaca. Grande abraço a você, Júlio. Esteja presente e faça-nos representar, torcendo pelo Vascão no próximo domingo. Mais uma do Yuri Menezes.
Inclusive, como bem lembrado aqui, os médicos contratados para o departamento médico do clube são sócios do presidente. Como pode não ser instaurado um procedimento interno para averiguar tais atos? Esse procedimento interno foi sugerido no Conselho Deliberativo no primeiro semestre desse ano, mas o Grupo Amarelo foi contra em relação a qualquer tipo de investigação, sindicância, etc., protegendo o presidente Alexandre Campelo. O presidente que eles vomitaram nas mídias sociais, mas que na hora do Conselho Deliberativo o abraçaram, o confortaram e o protegeram. Rafael Furtado, quanto à preparação física, creio que não possa ser avaliado o trabalho, visto que se vê sempre as voltas com o SUS do Campelo, Sistema Único dos Sócios. Lembremos que o Casaca votou favoravelmente à apuração das graves denúncias apresentadas por ex-vice-presidentes que optaram pela entrega de seus cargos ante os desmandos verificados. Perfeito. Tá colocando aqui o que eu havia falado aqui em cima para o Yuri Menezes. Daniel da Lapa, boa noite, ligado, fora Campelo Clodovil. Haroldo Muniz, boa noite, chegamos ao final da temporada sem saber quem manda no futebol, por isso estamos vendo esse sufoco que estamos passando. Só nos resta torcer para que mais uma tragédia não aconteça. Pedro Henrique, com essa diretoria, o futuro é incerto. Maurício Ferreira, Vasco vai se manter, vamos vencer o Ceará, tenho certeza disso. Estarei sempre ao lado do nosso Vasco. Marcelo Gomes dos Santos, o apitador que garfou o Vasco contra o Corinthians foi premiado em apitar a decisão da Série B. Vasco perdeu 18 pontos para times envolvidos em rebaixamento. Somados os atuais 42 pontos, estaria garantido na pré-Libertadores com 60 pontos. Um empate com o Paraná, um empate com o Chapecoense, um empate com o Ceará, uma derrota para o América Mineiro, uma derrota para o Sport, 2 derrotas para a Vitória. Faltou marketing para convidar o presidente do Brasil eleito para ir a São Januário. Faltou administração para demonstrar segurança ao presidente da República eleito e, com isso, dar um recado de poder para futuros patrocinadores. Anotei medições de público em 2 momentos distintos assistindo jogos no Globoesporte.com, comparando Vasco, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Na primeira, o jogo do Vasco teve 54.134 contra 41.203, uma diferença de 12.931. Na segunda, o jogo do Vasco teve 83.996 contra 51.193, uma diferença de 32.803. Mais uma prova que o Vasco não pode receber menor quantia que o Flamengo, seja de TV, de patrocínio ou qualquer coisa. Saudações vascaínas. Saudações vascaínas a você, Marcelo. Marco Túlio, o Brant é o grande responsável pelos vários garotos que acham que se tornaram digital influencer no Vasco. Os chamados influenciadores digitais. E olha que a maioria mora longe. Volto a dizer, todo respeito e admiração ao maior dirigente de futebol de todos os tempos, Eurico Miranda. A mulambada fica doente com isso. Mulamba é igual petista, sempre inverte as situações. São os maiores vícios de todos os tempos e querem empurrar para nós. Era para ter sido rebaixado 2 vezes, mas acabou não sendo. Leonardo Campos, grande casaca, vamos para cima do Ceará, garantir a permanência e planejar 2019. Já tem data da confraternização de fim de ano do casaca? Saudações vascaínas. Teria, meu caro Leonardo, seria no dia 1º de dezembro, mas em função dessa questão inerente ao futebol, nós entendemos que deveríamos fazer na semana seguinte. Então, provavelmente, será no dia 8 de dezembro, e nós, em confirmando essa data, falaremos aqui no programa Casaca no Rádio e colocaremos também em nossas mídias. Vamos aqui agora... Anderson Roquete, do Espírito Santo. Boa noite, amigos da Rádio Casaca. Mais uma vez preocupado com o fim desse brasileiro com o nosso Vasco. Infelizmente. Espero que não aconteça o pior com esse clube maravilhoso, que esse time não seja rebaixado novamente. A mensagem tem que ser a mensagem, evidentemente, de otimismo, não só pela questão própria da mensagem do torcedor do Vasco em relação ao clube, como pela própria situação que o Vasco está precisando apenas de um empate para não depender de ninguém. Isso. Permanecer na primeira divisão. Mais 3 ouvintes. Ok, Luiz Batista Lemos, Maurício de Volta Redonda e Adilson Azevedo mandando um abraço para a equipe do Casaca, e nós retribuímos esse abraço a vocês e a todos que estão ouvindo o programa, a todos que fazem parte da família casaquista, a todos os vascaínos que estão, de fato, só no aguardo de que seja confirmada a permanência do Vasco na Série A para 2019, e que a partir de então esperam que tenhamos um ano do futebol muito melhor no que diz respeito à comparação com este ano. Se o Vasco no ano que vem voltar a fazer aquilo que buscou fazer em 2017, uma vaga para a Libertadores, buscar as competições, seja competição estadual, competição de mata-mata, independentemente se vai conseguir ou não, buscá-las e
tiver um elenco qualificado para chegar à Taça Libertadores da América, evidentemente que será um ano muito melhor, um ano em que se poderá almejar não só títulos como grandes jogos, vitórias e participações nas competições. Um time que entra no Campeonato Brasileiro para chegar à Libertadores, o céu é o limite. Mas se ele entra no Campeonato Brasileiro simplesmente para fazer figuração, o inferno é o limite. Vamos lá. Agora o recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Mandar um abraço aí para o pessoal dos grupos de WhatsApp Verdades do Eurico, Família Casaca, ao nosso grupo lá do Casaca no WhatsApp. Lembrar aí a todos para curtirem o canal, deixar um like no nosso vídeo e ativar o sininho para serem avisados quando começarem as transmissões. Em relação a esse jogo, eu me lembro em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, o Ceará enfrentou o Urubu, o vice, enfrentou o Cheirinho nas quartas de final. O primeiro jogo aqui, o Ceará venceu por 2-1, no segundo jogo lá foi 2-2, o Ceará classificou e depois pegou o Curitiba e foi derrotado. Mas eu lembro de uma cena de um bandeirão da torcida do Vasco, nesse jogo contra o Flamengo lá no Ceará, um bandeirão da torcida do Vasco na torcida do Ceará. E aqui em São Cristóvão, a maioria dos cearenses são vascaínos. Então a torcida do Vasco lá no Ceará vai ser muito grande. A gente vai ter o apoio da nossa torcida, mesmo que seja num espaço reduzido. De repente vai ter até torcedor vascaíno infiltrado lá no meio da torcida do Ceará. Com certeza rivaliza lá com a torcida do próprio Ceará e do Fortaleza em quantidade. Então a gente vai ter o apoio do 12º jogador, que é o nosso torcedor. Agora só resta os nossos atletas fazerem a sua parte dentro de campo. Repito o que eu disse no meu boa noite inicial, fazerem o mínimo. A gente gostaria que fosse com uma atuação maravilhosa, uma goleada, um 3-0 logo no primeiro tempo para deixar o torcedor do Vasco aliviado, mas que façam pelo menos o mínimo, porque o mínimo que esse time pode entregar para essa torcida, que depois da paralisação por causa da Copa do Mundo apoiou, carregou esse time nas costas. A torcida do Vasco está de parabéns. Que façam valer, que honrem essa camisa e que o Vasco, no ano de 2019, com esses ou com outros atletas, possa fazer uma campanha digna do Vasco, do tamanho do Vasco, que a gente, enfim, volte a brilhar na parte de cima da tabela, como foi no ano anterior, no ano passado, que era um momento que o Vasco vinha nitidamente de uma reconstrução após a passagem do tsunami amarelo, mas, infelizmente, parte dos sócios do Vasco decidiram votar e colocar a chapa amarela novamente no poder, colocaram lá Alexandre Campelli e seu Júlio Brandt como candidatos, né, à presidência do Vasco. Na minha opinião, foi eleito menos pior. Mas em 2020 a gente corrige esse erro. Boa noite. Boa noite agora do Yuri Gaspar, recado final. Boa noite, família vascaína. Muito obrigado pela presença, participação em mais um Casaca no Rádio ao Vivo. O Casaca no Rádio ao Vivo é feito para vocês, para justamente ter essa interação e se informarem de tudo, todas as notícias do Vasco e de tudo que a gente pode fazer para ajudar o nosso Vascão. E essa semana é uma semana decisiva, não é uma briga que a gente gostaria, mas se Deus quiser, ano que vem estaremos brigando pelo título. Mas essa semana de concentração, é de apoio, é que o torcedor do Vasco faça aquela corrente, reúna os amigos, quem for lá, quem puder ir ao jogo lá no Ceará, vá com muita esperança, vá com muita energia positiva, para a gente fazer uma belíssima festa lá, porque a gente defende o Vasco em qualquer situação. Então, gente, segunda-feira estamos de volta, firmes e fortes, e espero que esse assunto já nunca mais a gente fale dele e que isso sirva de lição para que ano que vem as coisas sejam melhores planejadas, transparência, enfim, melhor qualidade em todos os níveis, principalmente
ao que a gente tocou bastante aqui, que é a preparação física, o departamento médico. Afinal, a gente tem presidente médico e pelo menos imaginava-se que nesse quesito seria o Vasco ser exemplo, ou pelo menos que fosse de uma qualidade de nível de ponta, como a gente merece, e não com um custo exorbitante, aumentado e a gente não vê isso na prática ao longo dessa temporada aqui de 2018. Então vamos lá, elenco do Vasco, todo mundo que participa aí, que está envolvido com os jogadores, que ajudem para que a gente traga essa vitória, se possível com um placar elástico, como o Rodrigo falou, e que a gente rume aí para o ano que vem da melhor maneira possível. Boa noite a todos. Muito bem, deixo aqui um beijo à dona Helene de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.